Boa noite a todos, bem-vindos ao AI Summit Podcast. Mais um episódio com pessoas incríveis ao nosso lado aqui. E hoje uma surpresa agradabilíssima que a gente está com a Lara do MIT aqui, botando a energia feminina aqui dentro desse programa que a gente está recebendo muitos elogios, tem todo mundo curtido bastante. E como é nossa tradição aqui, a gente vai pedir para cada um dos nossos convidados se apresentar. Primeiro a Lara, depois o Cris, depois o Marcelo. E a bola é com você, Lara. Por favor, se apresente e take your time. Aqui, fale o que você quiser. Primeira coisa, muito obrigada pelo convite. Já vi alguns episódios também e gostei bastante. Então, sou mais uma das que elogia. Que bom. Me junto ao time dos fãs. E, enfim, contente também de conhecer os outros dois convidados. Já te lido um pouquinho sobre a experiência deles. Então, trago muitas perguntas hoje. Porque eu sou jornalista. Então, as perguntas, eu acho que eu venho contribuir mais com perguntas, com questionamentos, reflexões para a gente fazer. Porque ser jornalista é isso, na verdade, né? E, bom, atualmente eu sou editora e head de produtos da MIT Sloan Management... é difícil. MIT Sloan Management Review Brasil, que é a revista da Escola de Negócios do MIT, aqui no Brasil. E, enfim, lá a gente conversa muito sobre inovação, muito sobre AI, praticamente domina grande parte dos nossos conteúdos, diria quase 90% hoje em dia. E antes disso, eu tive uma passagem há alguns anos no iFood. Então, eu pude ver a inovação na prática. O iFood, muito cedo, muito antes de pensar muito antes da GenAI, a gente já via a IA sendo trabalhada lá dentro. Então, a gente vê, né, uma empresa totalmente, né, nasceu na tecnologia, é uma plataforma de tecnologia, então a gente viu as coisas acontecendo lá dentro já. Inclusive com um chat GPT que foi criado na Prosus, que é o grupo de tecnologia que era ali o grupo que era o acionista principal do iFood, tendo criado um chat GPT análogo, né, ao chat GPT que a gente já usava antes do lançamento lá, do chat GPT. Então, eu tive a oportunidade de estar numa empresa assim, e agora, na revista, eu vejo muitos estudos que o MIT faz e que a gente hoje em dia publica. É muito interessante. Que legal isso, olha. Bem-vinda, estou muito feliz de ter aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Cris, cara, você sabe que eu sou fã do teu trabalho, né? Obrigado. Antes de te conhecer, eu adorei aquilo que vocês fizeram lá não vou falar, é você que tem que falar. Vamos lá, se apresente e take your time. Prazer, obrigado pelo convite, obrigado pela essa experiência e essa troca que é muito bacana, tirar a gente dessa nossa zona de conforto, né? Eu vivo do outro lado da cidade. Eu trabalho na UMAP BBDO, que é uma agência de propaganda de muitos anos, né? A gente tem contas bem emblemáticas, é a agência da Havaianas, é a agência da Volkswagen, conta que eu atendo. Já deu a dica, né? Deu a dica. A conta do Boticário, enfim, e outras grandes contas da Amazon, e também a gente já está junto com a gente. Eu estou lá há 13 anos já, sendo responsável pela conta, especialmente pela conta da Volkswagen, né? A Volkswagen está na UMAP há 65 anos, ela está 70 no Brasil e 65 na UMAP. Impressionante então, isso. Eles não fazem concorrência lá? Eles fazem. O pior é que eles fazem, mas graças a Deus a gente sempre ganha. Eu costumava fazer, mas o mercado hoje funciona assim. Acho que a gente tem que estar se provando cada vez mais e obviamente que uma profissão que é uma profissão de seres criativos e pensantes e que trazem insights em cima de coisas que não necessariamente são óbvias, é desafiada com a questão de inteligência artificial, porque a gente não pode virar commodity. E no final das contas é fácil virar commodity, porque a pergunta está lá e o título que o redator precisava fazer também pode ser feito de uma outra forma, e as imagens agora cada vez mais em movimento principalmente. Então, obviamente que essa discussão do qual é o nosso papel, e a gente estava conversando um pouco antes de começar, de hoje ser um generalista talvez é mais importante do que ser um especialista, dependendo da área que você está, porque no final das contas você tem que ter uma visão do todo, e eu sou o gestor, eu sou o head de atendimento, então eu tenho um papel de ser criativo, mas ao mesmo tempo eu tenho um papel de gerir a conta e de fazer rodar os pratinhos, como a gente chama. Então
é uma profissão bem desafiadora, bem não tão profunda quanto o MIT, segurança de dados, mas a gente traz um pouco de alegria e um pouco de personalidade para nossas marcas, e acho que eu posso contribuir aí um pouco com algumas histórias bem interessantes. Não, eu acho que vai ser legal. Marcelo, você é o cérebro desse podcast. Olha aqui. a responsabilidade. Viu? A gente nem começou. Viu? Você, ele já me colocou no centro. Você é o cara que vai dar pra gente aqui a noção do lado negro da força da inteligência artificial. Olha porque, rapaz, quem trabalha com inteligência artificial no dia a dia tem que estar preocupado com segurança da informação. Já era problemático antes, né? Agora com a IA, depois que eu vi aquele case que aconteceu lá na Ásia, não sei se foi uma fraude de 125 milhões. É isso aí, tá? Eu diria que ele é o lado não acho que ele é o lado negro, porque se ele pensa em cibersegurança, eu acho que é a melhor parte, né? Não, mas assim, o lado negro para quem pratica, né? Para quem pratica. Então, por favor, se apresente. A gente aqui falando antes dele. Primeiro já me colocou no spot, né? Já me deu uma responsabilidade aqui. Primeiro quero agradecer o convite e conhecer a Lara, que isso também é um prazer estar aqui. Marcelo Zilo, normalmente me chamam por Zilo, só minha mãe me chamava pelo nome completo, vocês devem imaginar que não era porque Marcelo tinha tirado Zilo. 10. Eu era músico, caí em tecnologia por acidente, uma história super engraçada e interessante. Meu pai é radialista, então, pai, tô aqui, ó, falando direitinho no microfone, tá? E comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo também, depois da música. Tive a oportunidade de trabalhar em vários setores de tecnologia diferentes. Então, trabalhei em consultoria, trabalhei como cliente, trabalhei em banco. E tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes provedores de tecnologia, 2 Big Techs, né? Eu trabalhei na Amazon Web Services por um tempo, depois migrei para um outro provedor, voltei para a Amazon. Eu brinco que o pessoal tentou se livrar de mim, mas não conseguiu, eu acabei voltando. E eu sou responsável lá pelo time de cibersegurança, que ajuda os clientes, na verdade, a entenderem assim, tá bom, como é que eu uso a tecnologia para transformar os meus negócios, mas ao mesmo tempo eu penso em segurança da melhor forma possível. Também sou professor, dou aula numa universidade aqui em São Paulo, gosto muito da aula, acho que é uma coisa que me ajuda. Se ela te paga bem, pode até falar o nome. Germano da FIA, um abraço, Germano. Mas é isso. Então, prazer estar aqui, trocar com vocês. Muito legal ter setores diferentes aqui. Acho que isso enriquece demais a discussão. Com certeza, Bom, pessoal, o AI Summit é isso. É diversidade da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas, Lara, você já se apresentou aqui botando a sua credencial de jornalista, né? Eu queria que você comentasse essa matéria que saiu num jornal aí há poucos dias atrás, em que o início da matéria era um prompt. Você pegou isso? Uhum. Pois é, então assim, a inteligência artificial veio para ajudar muita gente, mas o cara já iniciar sem nenhum tipo de revisão, o que a gente acredita que é verdadeiro, o que é falso, o que é jornalismo e o que é produção artificial. Eu vou te responder isso. E você hoje aqui não é jornalista, você aqui é convidado, você não vai me fazer pergunta não. Não, eu ia tomar eu não vou te responder exatamente comentando, mas o que eu vou responder para vocês acho que faz bastante sentido. E nem vai ser uma resposta minha, tá? Eu escolhi aqui um trecho de uma coluna do Cássio Pantaleone, que é nosso palestrante, vai abrir o seminário. Exato, ele vai estar lá. Ele é um colunista aqui da nossa MIT Sloan Management Review Brasil. Ele foi vencedor do Jabuti com a obra Humanamente Digital, Inteligência Artificial Centrada no Humano. E eu selecionei aqui 2 parágrafos que eu acho que tem tudo a ver, assim. Uma IA autônoma que gera conteúdos sintéticos com aparência de conteúdos reais, que se refina e se treina sem a intervenção de agentes humanos, empunhando o seu leme, deixa sobrar apenas a empunhadura do usuário, o que não deixa de ser também o lugar da possibilidade de escolher uma direção oposta à correnteza natural da mente. De certo modo, é exatamente ali que poderemos encontrar a resposta para como a IA deverá mudar as nossas vidas. É bastante simples, do modo que a gente deixar. Dominar a IA é relativamente fácil, basta se ocupar com ela, aprender como ela funciona. Dominar a mente é outro tipo de desafio, muito mais complicado. Essa pessoa simplesmente foi dominada pela IA, né? Ela, na minha opinião, eu comentaria isso, assim, ela não tomou o leme da história, né? Ela deixou o leme
né, ao prompt, né, ao chat, não sei quais são dos... Qual a ferramenta que usou, né? Não sei qual foi, mas tanto faz, na verdade, todas exigem prompt, né? É. E ele se rendeu a isso, entregou o leme para a ferramenta, para a tecnologia, e não se valeu como o empoderado, né? O empoderado. Acho que acontece isso com qualquer profissional, né? Não só do jornalismo, mas isso pode acontecer em empresas, acho que em diversos, assim, artigos científicos também. Então, muda a nossa vida de acordo com quem punha o leme da IA. Não, e você falou uma coisa muito importante, porque não está na profissão, né? Essa falta de ética, vamos botar assim, né? Há bem um ano atrás, talvez, não sei se tanto tempo assim, um juiz deu uma sentença baseada em IA. E o advogado, né, percebeu que ele usou uma legislação que não existia. Sim. Você ficou sabendo disso? Sim. Né? Enfim, então a gente está vivendo um momento, eu estava até comentando aqui antes de você chegar, a gente está vivendo um momento único na história, né? A gente está vivendo por uma grande transformação em todos os aspectos, inclusive os valores éticos e morais está passando por uma transformação gigantesca, né? E é puxando esse ponto de valores éticos e morais que eu chamo aqui o Cris para poder falar daquilo que todo mundo quer saber e não vamos deixar para o final. Cara, que loucura, né? E você sabe por que você está aqui. Né? Ele já sabe qual é a pergunta. Não, assim... Tem muita história. Não, e você fica à vontade para contar, porque a Almap teve o primeiro case de uso de inteligência artificial na propaganda. Sim. Né? E que deu conar aí, assim, teve barulho pra caramba, e no final o bem venceu. O bem venceu. Né? Por favor, conta pra gente esse case aí, conta a tua vivência, porque a Fernanda falou que ela não podia vir, que tinha que vir você. Muito interessante, porque... Acho que chega mais perto do... No final das contas, melhorou, né? No final das contas tem uma questão, de um ano para cá a gente lançou a campanha no dia 9. Campanha da Volkswagen. Campanha da Volkswagen, Elis Regina, Maria Rita, 70 anos da Volkswagen, contextualizando aqui, numa indústria que não costuma fazer campanhas institucionais, então isso é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia a campanha institucional é cada vez mais difícil, né? Ou você faz uma campanha de lançamento do produto, ou você faz uma campanha de varejo, né? Essa coisa de vamos falar da marca, até porque não é uma coisa fácil, né? A gente brinca que quando você vai falar da marca, se você depender do portfólio do cliente, você acaba querendo uma campanha, um shampoo para cada tipo de cabelo. Aí fala, pô, isso aí significa o quê se eu só tenho um tipo de cabelo? Então, ou se eu nem tenho, nem cabelo tenho, não é uma provocação. Essa foi uma indireta aqui. Mas eu tô no mesmo caminho, tamo junto. Mas de qualquer forma, no nosso caso, eu dei bastante palestras e entrevistas sobre AI, e eu sempre falo para as pessoas, não se decepcione, porque no final das contas o recurso utilizado foi a inteligência artificial, mas a grande cerne da questão e do sucesso dessa campanha é uma boa ideia materializada com um recurso, né? A Volkswagen não chegou para a gente e falou, eu gostaria de uma campanha que utilizasse AI. A Volkswagen disse, eu gostaria de uma campanha que utilizasse o coração da marca, né? A gente partiu do insight de todo mundo tem uma história com a Volkswagen e é uma marca que faz sucesso, que passa de geração em geração. Como isso foi materializado? E aí eu volto para um ano antes, quando a campanha foi apresentada para o cliente, aí quem não é do mercado publicitário, enfim, a gente passa por muitos filtros, né? A gente costuma dizer que a campanha, quando ela vai para o ar, ela é uma vencedora, porque ela tem forças ocultas que atuam para que ela não aconteça da forma como ela nasceu, justamente pelos processos, pelas opiniões, pelas rodadas de apresentações e muitas vezes pela não crença de que isso pode acontecer. Eu acho que essa campanha ela nasceu de uma forma onde todo mundo que um ano atrás ouviu alguns roteiros, e a gente costuma dizer, tinham roteiros que falavam de uma família famosa de cantores que é sucesso que passa de geração em geração, ou de um piloto de automobilismo que fez parte da geração. E quando a gente ouviu essa história da Elis Regina com a Maria Rita, especialmente com a música do Belchior, eu brinco que quando a ideia é boa, todo mundo percebe que ela é boa no primeiro momento. Então as pessoas disseram, será que a gente vai fazer isso? Momento wow, né? Exatamente, assim, pelo nível de dificuldade, pelo nível de complexidade, pelos dilemas éticos, pela negociação, por onde a gente começa. Então, assim, foram muitas coisas, né, interessantes. Eu tava lendo um livro que eu não vou lembrar o nome do autor, que chama Como Fazer Grandes Coisas. E ele faz uma análise sobre justamente os grandes projetos, desde lá a construção do Empire State, passando pela ópera de Sydney, e ele diz, olha,
os que deram certo tiveram muito planejamento e um tempo de ação muito rápido. Mas não adianta querer agir rápido, pensa bastante e na hora de agir, age rápido. Eu acho que isso acabou acontecendo nesse nosso projeto porque a gente amarrou muitas pontas, né? Muitas pontas. Dá para fazer um podcast de 3 horas contando desde o momento que a gente saiu daquela sala e a gente falou. E você nem pode contar muita coisa porque você tem que guardar estoque pro AI Summit, hein? Exatamente, mas ó, a mediadora aqui, ó, do teu painel. De forma resumida, essa história passou. E eu acho que a grande glória dessa história é uma boa ideia que todo o ecossistema se apaixonou e acreditou. Então, desde o primeiro momento, a gente resolveu cortar alguns caminhos para poder fazer funcionar. Então, a gente saiu daquela sala, eu e o diretor de criação, na época, assim, a gente precisa convencer o dono, ou seja, a gente precisa ir na Maria Rita. Se a gente ligar para o intermediário do intermediário do intermediário, esse telefone sem fio não vai ter a emoção que a gente trouxe para essa sala. Então, assim, como é que a gente chega nela? E aí, a gente chegou no empresário dela, que um cara super gente fina, iluminado, o Alexandre, que olhou e falou: nós vamos fazer acontecer. Eu também estou apaixonado e eu vou te ajudar com isso. A discussão e a negociação com a família não é fácil. A negociação com o Belchior não é fácil. É uma coisa que é uma campanha publicitária para todos nós, inclusive para mim, mas para a Maria é a mãe dela. Uma experiência que ela não passou. É muito pessoal, né? É muito pessoal, é muito pesado, é muito... Você convencer uma pessoa de uma ideia boa, pra gente não gostou dessa, tem a próxima. Pra ela é um assunto que, assim... e ele disse, quantas vezes as pessoas já quiseram trazer a Elis Regina de volta para fazer um dueto ou alguma coisa com a Maria Rita, ou com o João Marcelo, ou com o Pedro Mariano, e ou eles não estavam prontos, especialmente a Maria Rita, por ter uma relação um pouco mais, né, toda a história dela com a mãe, ou porque a tecnologia não estava pronta. Mas assim, se a gente voltar no tempo, eu acho que era o João Gilberto com o Tom Jobim, se não me engano, ou o Vinícius com o Tom Jobim. A Brahma fez uma campanha muitos anos atrás, que eu acho que era o Vinícius com o Tom Jobim. E o Vinícius já tinha morrido, e o Tom Jobim não tinha morrido, e tinha um copo de Brahma em cima do piano, e eles fizeram aquela campanha que foi fantástico, né? De câmeras, mas foi praticamente a campanha da Elis Regina e da Maria Rita. No final, o AI foi o recurso mais atual porque garantiu isso, mas na época as filmagens que eles tinham dos dois permitiam com que eles conseguissem fazer um jogo de câmera e o efeito foi o mesmo. Então, no final das contas, tinha uma questão do tempo certo e a hora certa. E aí algumas coisas, alguns detalhes legais, assim, a Maria Rita falou, tem uma premissa, tem que parecer a minha mãe. Se não parecer minha mãe, eu não aprovo. E aí, por ser o primeiro, por ter toda aquela questão que hoje a parte da tecnologia serve para nos ajudar, mas também para deixar a gente cheio de dúvidas, é assim, o tempo de render faz diferença. Não adianta querer fazer em uma semana, porque daqui uma a mais já está melhor, e daqui a uma a mais já está melhor, e mais um mês vai ficar maravilhoso. Não, meu amigo, eu tenho 10 dias, como é que vai fazer? E aí foi o Aguenta Coração, a gente aprovou a campanha, encurtando a história que é gigante, eu vou guardar um pouco pro AI Summit, a gente aprovou essa campanha às 8 da noite, ela ia pro ar nos 70 anos da Volkswagen, num evento que ela foi lançada às 9 da noite. Eu tava com tá brincando. A Maria Rita falando assim, vê o que você acha, e em paralelo eu vou mandar um WhatsApp com visualização única para os irmãos, por quê? Porque se eles gostarem e eles estiverem no celular deles, eles vão disparar para todo mundo e minha estratégia acabou. Oi tia, oi mãe, olha que incrível, eu ia furar a nossa estratégia. Então, era visualização única, ela, meu Deus, chorando, não é possível, que maravilha, aprovou, o Pedro aprovou e o João Marcelo digitando. Ele tá pedindo um ajuste, não é possível. Deu 10 minutos, ele mandou um texto desse tamanho, apaixonado, dizendo eu chorei, eu adorei. E aí a gente fez... Nossa, de arrepiar a história. Ele podia ter mandado um áudio, hein? Não, e a gente fez, foram muitas maluquices, porque a família do Belchior também tinha que ser envolvida de alguma forma, obviamente, porque ele é o autor da música, mas também numa questão de como que a gente vai fazer? É uma editora familiar, então como você compra esses direitos e todo mundo meio assim, bom, se a família topou, beleza, né? Acho que funciona. E aí o João deu uma entrevista um dia desse que a gente nem sabia, que era assim, nosso combinado é, se um topar, os outros topam. Ele foi, nesse caso a Maria já tinha topado, topou, a gente topa. Assim, tem uma questão de eles não são... Coerência. Exatamente. Eles são os melhores amigos, mas eles sabem que eles vivem disso, e eu acho que tem uma questão muito legal que é, todo o ecossistema se beneficiou
ou com um PR fantástico, maravilhoso, ou financeiramente, porque nunca se viu, a Globo falou pra gente, nunca se viu tanto o filme da Elis Regina no Globoplay, nunca se baixou tanto as músicas do Spotify, nunca se procurou tanto o Belchior, a Elis Regina subiu de patamar no Spotify. Então assim, foi bom para todo mundo e para o MAP, obviamente. Claro. Eu brinco, eu falei, eu tenho 25 anos de publicidade. Falei, eu precisava ser o cara do 3 pontinhos. O cara da campanha. E assim, eu não criei a campanha, mas a gente brinca muito que a execução é tão importante quanto a criação, porque tem muita ideia na gaveta que não foi pra frente porque alguém não pegou embaixo do braço. Não pôs embaixo do braço. Não fez ele se empolga e vai se afastando do microfone. Eu me empolgo junto aqui, cara. Eu tô só aqui vibrando. Tem bastante, assim, o resumo da ópera foi isso. A gente tem números fantásticos. A campanha agora a gente tá indo pra Cannes. Se tudo der certo, a gente vai ganhar algum leão lá, ganhamos alguns... Você vai arranjar um convite pra nós aqui, né? Pô, a gente fez, a gente ganhar, eu topo. Tamo junto, então. Eu topo. Eu também. Eu quero também. Tinha que apertar a mão dele, na verdade. Não, só se ele arrumar. O chefe que é o dono do dinheiro. Mas no final das contas, assim, a gente gabaritou todos os prêmios disponíveis no mercado, mas mais do que isso, eu acho que essa foi a coisa mais legal, a publicidade, a profissão publicitária nos últimos anos, ela sofreu muito com problema de publicidade política, com problema de publicitário virou uma coisa meio... A concorrência do Google, etc, né? Exatamente, também eu tenho um amigo que também faz igual por metade do preço, enfim. Então assim, mostrar o valor da profissão e o valor da ideia ainda estava lá no primeiro sutiã, ainda estava lá nos idos daquela publicidade da pipoca com guaraná e tudo mais, estava faltando uma assim... Esse aqui eu entendi porque que vocês são o que vocês são e talvez porque vocês cobrem um pouquinho mais caro para fazer uma coisa que não é commodity. Então, a gente descomoditizou e a gente ouviu do mercado em geral dizendo, pô, obrigado, agora eu posso dizer pro meu cliente, acredita na minha ideia. Que legal. Deixa eu pensar mais um pouco. Que legal. Cris. Mas agora que a gente pegou esse gancho aí, passamos pelo fator ético, agora, Marcelo, por detrás da AWS... tem a inteligência que move a AI global, né? Vocês são uma empresa que aparece muito menos do que as outras Big Tech, né? Mas talvez seja, dentro de todas as organizações globais, talvez a que tenha a maior posição estratégica, porque vocês é que tem que garantir que os dados estão rodando e tem que garantir a segurança de tudo que está acontecendo. No outro dia o Sam Altman, coisa de dias atrás, deu uma entrevista falando assim, a gente vai precisar decuplicar a quantidade de data centers pelo mundo inteiro. E nessa brincadeira toda, como é que você monta o teu escudo para proteger a gente? Sabe que você tocou num ponto, a gente fala lá na Amazon, né? na Amazon Web Services, assim, nuvem. A IA como a gente conhece hoje, ela não seria viável se a gente não tivesse nuvem. Porque o poder computacional que você precisa para renderizar, que você precisa para treinar um modelo, que você precisa para preparar um determinado software ou conteúdo, depende muito do poder computacional que às vezes as empresas não podem comprar. E ela precisa fazer isso o mais rápido possível. Você imagina se você tivesse que comprar o poder computacional para renderizar, ia levar um ano até comprar, até instalar. Não, eu preciso disso. Então, a nuvem é fundação para o que a gente conhece como IA hoje. A Amazon Web Services já usam IA há muito tempo, né? É uma das precursoras, né? Há muito tempo, desde a época da venda dos livros lá, né? Quando começou, toda a inteligência do que você vai oferecer para o cliente. E tem a Amazon em geral, a gente tem uma questão da cultura, que é o que a gente chama de working backwards. Enquanto você estava falando aí, eu estava aqui, né? Vendo, e que é justamente isso, que assim, o Cris estava dando exemplo que ele partiu de um desejo do cliente de fazer algo assim. Não é que eu tive a ideia, não. Que problema você quer resolver? Que impacto você quer gerar? Então a gente trabalha muito assim, né? Assim, então tudo que a gente faz de AI, de desenvolvimento, a gente tem vários projetos que estão rodando com IA generativa em vários clientes, onde a gente começa a discussão assim, tá bom, que problema você quer resolver? A IA, ela é mecanismo. E o Cris falou um negócio aqui que para mim, falei, poxa, eu vou ter que comentar isso. Eu adorei várias coisas, eu vou lá para ouvir a história toda, mas acho que tem uma coisa que você trouxe que, assim, né? Foi assim, a IA foi utilizada para viabilizar uma ideia humana. Ela foi um mecanismo para criação de algo, mas que foi concebido com base num desejo, num problema
e resolver algo. Foi a forma mais rápida de resolver esse problema. Exato. Se existisse outro jeito de fazer, Exato. outro jeito. Não, Exato. Não é um projeto de AI. Exato. É um projeto de uma grande ideia materializado com AI. Que a tecnologia foi... Exatamente, exatamente. Que a tecnologia foi um mecanismo. Mas ele pegou um caminho que foi mais virtuoso justamente por conta disso. E aí a paixão pela ideia, a paixão pelo que faz toda a diferença. Todas as profissões faz com que esse assunto é o seu assistente, não ele que está te puxando. Né? Mas a missão de vocês é uma missão muito poderosa, né? Porque de vez em quando cai o servidor de não sei aonde e as pessoas... No outro dia eu fiquei sem internet 2 horas, eu achei que tivesse no Saara. Acabou o mundo, né? Acabou o mundo. Acabou o mundo. Eu vejo meu pai é radialista, né? Como eu falei no começo da nossa conversa, ele não era muito adepto de uso de tecnologia e tal. Depois da pandemia, ele se transformou. E hoje ele não consegue ficar 3 segundos sem uso de internet, né? Assim, é engraçado que a história, não sei, até título de curiosidade, né? Como é que surgiu a nuvem como a gente conhece hoje? Essa tecnologia que te permite... É uma história bem legal, não sei, rapidamente, assim. Ela surgiu da experiência da própria Amazon. Quando a Amazon começou a vender livros, ela tinha que expandir o negócio em escala global para vender livro na Europa, para vender livro no Brasil, para vender... E isso demandava o quê? Criar um servidor, subir uma máquina, instalar. E a partir daí ela começou a ter que fazer o quê? Criar data centers ao redor do mundo, administrar a tecnologia com eficiência operacional, otimizar custo. E aí um senhor, que hoje é o presidente da Amazon, no lugar do Jeff Bezos, que é o Andy Jassy, na oportunidade virou para o Andy Jassy, ele era funcionário, virou para o Jeff Bezos e falou assim, a gente poderia vender recurso computacional igual a gente vende livro. Como assim? Falou, as empresas vão precisar ter recurso computacional rápido para resolver problemas de negócio e a gente tem expertise em fazer isso. Então, já que a gente consegue otimizar a administração tecnológica com baixo custo, a gente pode disponibilizar isso para outras empresas. E tem uma capa de revista famosa, eu não vou falar o nome da revista, mas quem quiser dar uma procurada aí, que na época falou assim que o Jeff Bezos era louco de sair do negócio de livros para entrar no negócio de tecnologia e que ele deveria ficar somente no business de livros. É o medo da inovação, né? E ele tinha, né, nessa discussão muito claro que assim, olha, que problema a gente quer resolver? Que problema o cliente precisa resolver? O que a gente vai trazer de benefício? E óbvio que isso, no desenrolar dos anos, né, trouxe, né, capacidade de empresas que a gente chama... A Lara estava falando no começo, tem empresas que são nativas digitais. Quantas empresas no Brasil a gente tem que são nativas digitais que nasceram, cresceram e se transformaram só porque usaram a nuvem? Porque senão elas não tinham. O iFood é um excelente exemplo. O iFood é digital native, ele usa tecnologia de nuvem, ele usa tecnologia de ponta, Nubank, tantos outros que a gente poderia falar aqui que nasceram de forma digital. E aí, obviamente, que isso traz um benefício. Agora, puxando a sardinha para o meu lado, como diria meu pai, né? Pra gente que trabalha, eu não vou falar quanto tempo eu trabalho com cibersegurança, não. Né? Mas faz um tempinho já. Revela pra gente. 26 aninhos. É que eu comecei com 5, então eu tô novinho. E eu vi a área também se transformar em todos esses anos, né? Você comentava no começo do nosso papo aqui, tem vários dilemas éticos e também dilemas de segurança que com a inteligência artificial a gente vai ter que revisitar, né? Então assim, eu brinquei no começo da nossa conversa antes da gente entrar no ar aqui que eu fiz uma brincadeira com meu pai, né? Montei para ele lá uma declaração de uma pessoa famosa, dando parabéns para ele, etc., com a voz da pessoa. Ele falou assim, nossa, mas essa pessoa já não morreu? Eu falei, já. Mas como que ela me mandou essa mensagem? Eu falei, veio do além, pai. Não, né? Inteligência artificial possibilita você, e eu sempre digo, a tecnologia pode ser usada para criar coisas maravilhosas, campanhas excepcionais, mas também pode ser usada para fazer coisas que não são tão excepcionais. E a título de curiosidade, o crime organizado já usa inteligência artificial, não é de hoje. Não é de hoje. Esse caso que você falou no começo da conversa, de 125 milhões de dólares que aconteceu na Ásia, como é que foi a fraude? Videochamada, era um executivo que fazia transações por telefone com uma pessoa, o fraudador sabia que isso acontecia, ele pegou uma foto da pessoa, pegou a voz da pessoa e criou um vídeo com ele falando, mas não era ele, o vídeo era a pessoa real, pedindo uma transferência de 125 milhões para certas contas. Você está falando com uma pessoa que você costuma ver, que você conhece, te pedindo uma transação que normalmente você já faz, qual é a chance de você achar que não é? No primeiro momento é baixíssima. A gente fala que é a morte do só acredito vendo. Eu falei, esse dia que eu fiz essa brincadeira, esse dia que eu brinquei com meu pai, falei assim, pai, sabe o que eu fiz para você? Não acredite mais em tudo que você vê e não acredite mais em tudo que você
ouve, questione, não aceite tudo como padrão. E para nós em cyber, quando a gente fala, por exemplo, de proteção de dados, os clientes que usam a nuvem, etc., sem dúvida a inteligência artificial ajuda a gente a resolver vários problemas de segurança. Todos nós aqui já usamos isso, quer ver? Quando a gente usa aquele aplicativo do banco digital, que pede para você pôr seu rostinho lá. Se lembrar uns anos atrás, você tinha que só colocar seu rosto. Agora você tem que ir pra cima, pra baixo, Eu brinco que pro você lado. tem que pular, dar 3 palminhos, não é isso? Por quê? O nome do seu primeiro cachorro. Por quê? Porque os fraudadores evoluíram e eles começaram a usar também a tecnologia para tentar fraudar esses mecanismos. Então agora você precisa usar uma outra inteligência com mais capacidade de detectar o que a gente chama de liveness detection. Eu tenho que saber que é um ser humano de verdade, não é uma foto, não é um vídeo e etc. Então, agora eu vou entregar a idade, né? Tom e Jerry, lembra? Opa! Tom e Jerry. Adorava. Todo tempo essa luta constante. E a tecnologia, obviamente, nos ajuda. Os clientes que usam tecnologia na nuvem têm benefícios, porque já usa isso nativamente. Mas tem várias questões aí que, para nós, em cyber, a gente está se questionando muito. Agora, você acha que... Qual é a tua percepção? As empresas estão devidamente olhando para responsible AI? E estão olhando e fazendo investimentos nisso? Qual é a sua percepção? Ela tem um DNA de jornalista, né? É natural. Vou trocar de lugar com ela aqui. Ó, Lara, assim, os clientes com quem... Toda vez que a gente interage com clientes, quando a gente fala de projetos de uso de AI, a gente sempre toca nessa questão da IA responsável, né? Então, assim, os clientes com quem a gente fala, eu vejo que existe uma preocupação e existe um movimento para tratar isso de forma responsável. É um aprendizado. Mas né? Eles chegam de forma preventiva ou eles já chegam porque eles já passaram por um incidente? Então, a maioria dos casos eu diria para você que chegam hoje de forma preventiva, porque quando a gente fala com o cliente, a gente preventivamente... Então, quando o cliente fala assim, eu quero resolver um problema, eu quero usar IA. Ele fala, ótimo. Mas vamos resolver desse jeito, mas você tem que se preocupar com isso. Então é uma proatividade no sentido de eu quero te ajudar a pensar em algo que se você não pensar agora, você vai ter problema lá na frente. E você vai ser responsabilizado por isso. Posso te dar um exemplo claro. Eu não vou falar o nome da tecnologia porque não faz sentido. Fique à vontade aqui. Posso falar? Pode, então tá bom. Pode falar tudo. A Amazon tem um ambiente, a Amazon Web Services tem um ambiente que a gente chama de Bedrock, que é uma plataforma onde você tem vários modelos de inteligência artificial que você pode usar para criar aplicativos, soluções, etc. Esse sistema ele já tem lá um mecanismo que a gente chama de guardrails. O que é isso? Você consegue um negócio super legal, tão simples, que é como se fosse, sabe, aquele botãozinho do celular, que você abre o celular, que, né, abre e fecha e tal. Você vai determinando o nível de controle que você quer que a sua IA tenha em relação a temas que são polêmicos. Então, eu brinco que é a beleza da IA controlando a IA em benefício da IA. Ó, que louco. Eu falo isso, o pessoal Contra quem usa IA para fazer cyber-ataques. Então, assim, é a IA sendo usada com a IA para criar uma IA responsável para evitar problemas. E tem um caso clássico que a gente usa de exemplo, que assim, você imagina uma instituição financeira. Ela vai desenvolver um bot de atendimento. Ela vai usar inteligência artificial, certo? Você faz uma pergunta para essa IA assim, cara, IA, eu quero que você me diga qual é o investimento que eu vou ficar bilionário. A IA te dá lá, você vai lá, compra X mil reais e não dá certo. De quem que é a responsabilidade? Aquele caso nos Estados Unidos que o cara conseguiu convencer o chatbot a vender o carro por... E aí você tem uma questão que tá bom, então agora a gente tem que criar guardrails para dizer assim, ó, você, IA, tem autonomia, mas você tem autonomia para falar sobre esses temas e evitando outros temas. Exemplo, você pode ter um chatbot que você não quer que ele nem fale palavrão e nem responda com palavras ruins, né? Eu vou fazer aqui uma brincadeira, quem está ouvindo aí. Quem tem Alexa em casa, só não faz na frente do filho, né? Mas se você tentar falar alguma coisa ruim para Alexa, veja o que acontece. Bom, então antes de falar o que acontece de ruim com a Alexa, e antes de dar continuidade aqui nesse podcast, a gente vai chamar o break agora, porque a segunda parte eu vou pegar a Lara e vou fazer com ela o que ela faz com os outros. Boa música. Gente, até daqui a pouco. O futuro está aqui e o Brasil está na vanguarda da inovação.
apresentamos o AI Summit Brasil 2024, um evento de destaque no campo da inteligência artificial. Com o tema Conectando Ideias, Criando Futuros, reunimos os maiores especialistas para compartilhar conhecimentos e discutir o desenvolvimento ético e inovador da inteligência artificial, fomentando o conhecimento avançado, promovendo a colaboração e explorando aplicações práticas. Não perca essa oportunidade de estar na vanguarda. Inscreva-se agora. Visite aisummit.org.br para mais informações. Olá, boa noite, estamos de volta. Aqui é o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor. A gente está aqui no nosso AI Summit Podcast e agora a gente vai passar a palavra para a Lara. Estou na mira agora. A Lara está na mira. Você prometeu. Não, mas mas ela é minha amiga, eu não vou botar ela encurralada, não. Eu só botei ela no FOMO. Né? Eu gosto de deixar as mulheres desesperadas. Deixa os homens também. Justo. Mas, Lara, eu vou aproveitar que a gente está aqui para fazer duas perguntas que uma não tem nada a ver com a outra, tá certo? A primeira é assim, você do MIT, do Management Review, sei lá das quantas, tá? E logicamente você tem todo um cuidado da acurácia do conteúdo que vocês publicam, etc, né? E eu sou um cara comedor de livro, né? Eu tenho mais de 1000 livros, enfim, gosto muito de estudar, estudei a vida inteira, a educação mudou a minha realidade de vida, de pobreza absoluta para presidente de empresa, então assim, eu acredito na educação como um poder transformador, né? Só que a gente está vivendo um momento único da sociedade, né? E nesse momento único, por exemplo, eu estou lá na USP fazendo o doutorado e o que eu estou escrevendo é produção de conteúdo original, né? E o meu professor, ele gosta disso, né? Porque não tem muito onde pegar referência daquilo que você escreve hoje, né? Principalmente que eu falo de futuro o tempo inteiro. Então, na primeira parte da pergunta, o que você acha do futuro da educação com relação a isso, de produção de conteúdo? A gente citou logo no início da conversa aqui a produção de conteúdo que não é proprietário, né? É feito por máquina. Quer dizer, eu estou muito adestrado, muito disciplinado a não tocar nas ferramentas de inteligência artificial quando eu estou escrevendo, né? Porque senão você perde a autenticidade, né? Ele até te entrega coisas engraçadas, interessantes e tal, mas não é aquilo que você está pensando. E dentro disso, eu pulo para a segunda parte da pergunta, que é a representatividade da mulher no mundo da IA. E por que eu te falo isso? No início, quando a gente estava montando o programa há um ano atrás, eu tive uma dificuldade gigantesca de achar mulheres para serem palestrantes do AI Summit. Você é uma das principais mediadoras do evento, ou seja, eu tenho 4 mediadoras, né, e tenho uma palestrante no universo de 50 palestrantes, ou seja, vocês têm uma representatividade pequena no mundo da IA, tá? E o meu susto foi maior quando a gente abriu inscrições, a gente queria impulsionar a participação de mulheres dentro do AI Summit, a gente não conseguia, a gente tem um mailing muito gigante, uma propaganda orgânica muito bem feita, tá? A gente não compra mídia, mas a gente tem a nossa rede é muito forte, e não aconteceu dos ingressos, eu dei 80% de desconto e mesmo assim só tivemos 3 mulheres. Então assim, eu sei que as perguntas estão bem desconectadas, né? Mas eu queria, mas eu queria que você desse um fechamento nesse tema. Inclusive porque o ano passado, no segundo semestre do ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto lindo que o INSPER tem, que chama Women in Tech. E esse projeto é voltado para meninas, moças, né, da graduação de ciência da computação e engenharia da computação. E qual que era o nosso desafio ali? A gente, obviamente, identificou que havia poucas meninas nas salas de aula ao longo dos anos dos 2 cursos, né? E a gente começou a investigar por que isso. E a questão é anterior. Aliás, tem uma questão posterior e tem uma questão anterior. Primeiro, que a gente chama a questão de base, que é a parte realmente voltada à educação. Li várias pesquisas e o primeiro problema é, desde pequenininhas, as meninas são segregadas, por exemplo, da matemática. Os meninos são bons em matemática, as meninas são boas de redação. Então, elas crescem já se vendo fora de qualquer possibilidade que tenha alguma coisa a ver com exatas.
entende? Ou ciências também. Então elas ficam muito já pensando que não é para elas. Já se cria uma barreira, né, na educação, né? Outra coisa, não há há menos professoras mulheres, também como professores de matemática. Há muitos professores de matemática, professores de física no ensino médio. Aí eu fiz um bate-papo com alunos do ensino médio e eu perguntei para eles assim, por que vocês acham que... eu mostrei, na verdade, várias imagens de homens e mulheres na tecnologia e eu falava, quem que você acha que inventou tal recurso tecnológico? É o homem aquele ali, o indiano. E eu ia mostrando uma sequência de imagens. Eu mostrei 6 para eles. Havia 6 imagens, né, com figuras diferentes, diversas. Todas as respostas foram indicando homens. Caramba. Aí eu perguntei, por que vocês acham que vocês só indicaram homens? Por que vocês não indicaram mulheres? Por que vocês nunca imaginaram que poderiam ser as mulheres as inventoras? Aí eles falaram assim, porque meninas, assim, geralmente, elas não gostam dessas coisas. Elas não gostam de videogame. Eu falei, mas como assim? A outra falou assim, eu gosto de videogame, sim, a menina falou. Então, já é um rótulo para isso. As que entram na faculdade, que desejam, né, fazer o curso e vão em frente, o que a gente ouvia ali nos relatos, nos grupos de estudo que a gente fazia com essas meninas? Elas diziam que elas se sentiam altamente desconfortáveis e às vezes até assediadas moralmente nas salas de aula só de meninos, inclusive por professores. Elas eram párias ali na sala. Por isso que surgiu o programa Women in Tech, para apoiar essas meninas, para que elas terminassem o curso. Qual é a outra questão? Quando termina o curso, tem que entrar no mercado de trabalho. Essas meninas, elas entram no mercado de trabalho, mas quanto que elas conseguem quantas delas conseguem virar exponenciais, pessoas de ícones, né, ou exponenciais? Quantas Luísa Helena Trajano que a gente tem? Quantas? Quando a gente pensa em nomes da tecnologia, em nomes de IA, não vem uma na nossa mente. Por quê? Aonde que elas param? Se tem 2 vagas de tecnologia, a gente automaticamente pensa que nem esses meninos que eu falei, em homens. Então, há também uma dificuldade de subir na carreira. Não só na área de tecnologia, como em outras carreiras também. Mas a área de tecnologia tem muita presença feminina. Mas talvez não na inteligência artificial ela não reflete isso. Mas não tem tanta mulher assim, não tem tanta mulher assim que chega a cargos executivos de C-level. Você tem muitas mulheres, mas em cargos até coordenador, no máximo gerente. Quando vai para os cargos diretivos ou já na área de C-level ou CEOs, a gente tem poucas. CEOs tem muito poucas. E o mais importante, quem está no conselho dessas empresas também. Elas não ocupam, praticamente não há mulheres em conselhos, né, de empresas de tecnologia e outras empresas também. Então, eu atribuiria isso, né? E aí vem aquela resposta, o que tem a ver com educação isso? Para mim, começou na base, né? Eu acho que tem bastante ligação. Eu entendo que é super importante a IA entrar na sala de aula. Eu vejo que ainda é um problema. As pessoas têm medo da IA. Hoje minha filha e o amigo dela estavam conversando sobre um amigo que faz a lição toda usando IA. Yeah. E aí o amigo falava assim, que raiva! Eu acho um horror isso. Aí eu falei, olha, então eu vou comprar um monte de Barça para você que nem eu tinha. Você quer? Não quero. Eu falei, então, você tem que se apropriar da maneira certa, você no Leme, eu já tinha lido o artigo do Leme para ele, você no Leme, para você usar de forma inteligente a inteligência artificial. Agora, os professores proibirem, vai dar certo isso? Não tem proibir hoje. Não dá. Mais do que isso, não tem proibir. Já está tão presente, vai estar cada vez mais presente na vida desses jovens que vão para o mercado de trabalho daqui a alguns anos, que vai ficar difícil de dizer. Eu entendo que tem que ter o letramento digital
Mas aí eu Como usar bem a ferramenta. Mas aí eu volto um pouco na questão. Mas né? aí eu volto um pouco na questão da pergunta inicial que eu fiz. Você vê que tudo aquilo que eu escrevo hoje, eu escrevo bastante. Tá? Eu tenho uma coluna no IG diariamente, escrevo todos os dias. Eu tenho 5 canais no LinkedIn, escrevo todos os dias. Então eu tenho produção de conteúdo para 60 dias aí, porque eu leio muito e tal. Mas assim, tudo que eu produzo de conhecimento hoje é baseado nisso que está acontecendo aqui. Basicamente conhecimento empírico. O que você está falando, eu presto atenção, escrevo você, tal, tiro uma conclusão, tal, sem precisar, neste momento, porque eu não estou usando isso academicamente, de usar nenhum tipo de... Até você me perguntou isso, eu te respondi. De ficar usando as referências que você precisa usar quando você está publicando um artigo técnico e por aí vai. Mas até que ponto, né, a gente vai ter fôlego para isso? Porque daqui a pouco o conteúdo está sendo produzido por IA. Mas a gente tem que fazer... Os jornalistas, por exemplo... Como já está acontecendo. Mas assim, o problema é que a gente não pode atribuir tudo a IA. É isso que eu estou falando. Tem que ser um apoio, um suporte, né? Mas isso é o que a gente pensa. Mas lá na ponta, a gente está vendo jornalista escrevendo uma matéria inteira com inteligência artificial. Mas é a falta de letramento digital para essa nova era, né? A era da IA. Eu acho que isso precisa ser dado na escola. Então, que a nova geração que já está nascendo com a IA... Não é proibir, é ensinar a usar bem. É ensinar como usar bem, exatamente. Do nosso lado de comunicação, sempre tem a câmera virada para quem é o público, quem é a mensagem que eu preciso passar. Porque, no final das contas, se você também comoditiza tudo, daqui a pouco quem está assistindo vai ficar satisfeito. É tudo a mesma coisa. Tudo, a primeira coisa, assim, ele é um clássico exemplo, assim, ele usou a IA numa parte do projeto dele. Ele não fez todo o projeto, toda a propaganda, toda... Eu não me dei ideia para comemorar. Não, toda a ideia dele foi concebida... A partir da minha ideia. Mas o autor do Black Mirror, da série, também já declarou que ele trompeteou um pouco de me criar novos temas para o Black Mirror e ele achou que é interessante. Não, mas isso é legal. Rapaz, se você vê a aplicação da IA na arquitetura, que coisa maravilhosa. Depois que o camarada faz a planta, faz todo o projeto arquitetônico, agora eu quero que você humanize mais isso aqui, aí a inteligência artificial coloca uma pessoa de planta, árvore, não sei o que, e as referências são tudo. A gente tem um moço lá na agência, que é um diretor de arte, ele tem muita referência no mundo das artes do cinema. É um cara que gosta muito disso. E os prompts dele são escondidos, porque ele fala, isso aqui é meu maior valor. Mas a gente já pegou algumas vezes que ele fala assim, eu quero ter uma paisagem de final de dia com a luz do Scorsese. Então, mas quem pode escrever isso? Só quem tem repertório. Mas o cara tem que ter conhecimento, né? Eu não faço a menor ideia do que ele Só quem tem repertório. Outro dia a gente estava discutindo num grupo de amigos, tinha um médico, tinha um dentista, tinha um engenheiro, e a gente falou assim, você que é médico, se você for usar a inteligência artificial para fazer um prompt, você vai ter muito mais capacidade de fazer um prompt melhor do que eu, que não conheço dessa disciplina. Eu provavelmente vou perguntar, vou obter algumas respostas, mas você vai saber, eu quero uma luz, né? O artista do Scorsese. Eu nunca imaginaria. Então, assim, eu acho que nem sabia que isso, né? Que essa cor existia. Então, assim, eu acho que isso também é um pouco que vem dentro do letramento, né, Lara, como você está falando, que, poxa, então eu vou usar minha capacidade humana para tirar o máximo possível da IA, e essa parte de letramento, ela é controversa demais, tá? Eu tenho uma opinião, assim, até este momento ela é inflexível. Tá? Pode ser que eu mude amanhã e eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade muito grande de mudar de ideia, mas a minha visão hoje sobre a educação, eu falei no último podcast aqui, no anterior, em que estava o reitor do ITA aqui, que a inteligência artificial vai aumentar o abismo da educação com relação ao ensino público e ensino privado. Essa é a minha opinião. Eu tive numa reunião da Microsoft, né, porque a gente como ONG, nós somos uma ONG que tem o apoio da Microsoft, software de graça e tal, então eles capacitam a gente. E eu estava falando com a diretora de educação da Microsoft e ela falou que é exatamente o contrário, a IA vai vir para aproximar. Lara, qual é a tua visão sobre isso? Eu me preocupo com uma coisa. Aqui em São Paulo estava correndo, né, uma ideia, uma iniciativa, não sei como que isso vai se resolver, de o currículo, o currículo comum ali para todas as escolas, o currículo ser desenhado por inteligência artificial. E aí isso me preocupa um pouquinho, porque ser desenhado e vindo de cima para baixo, você tira todo o poder criativo também dos professores. Se ele for uma orientação... Mas assim, você não pode tirar o trabalho humano. Alguém tem que interpretar o que vem para... Exato, porque assim, sempre tem que ter um humano.
Talvez, com certeza, um humano vai fazer os prompts e vai criar. Mas o resultado alguém precisa olhar. Inclusive, assim, só que quem vai aplicar também precisa ter esse olhar, sabe? Assim, então, eu acho que uma coisa importante é essa. Então, não sei se vai aproximar ou não. Se todo mundo tiver letramento digital e se todo mundo, principalmente, tiver acesso, porque ainda a gente sabe que há áreas do Brasil que não têm acesso enfim, rede, né? E até muito menos, na pandemia ficou muito claro, né? Os alunos que não tinham um celular ou tivessem uma boa conexão, ficaram sem aula. Eu entrevistei uma mãe que ela falou, minha filha ficou 3 meses sem aula, ela ia na escola buscar cópia de xerox. Então, sim, pode, nesse sentido, por falta de conexão ou de um notebook em casa ou um celular, por questões de infraestrutura, pode sim afastar, né? Mas se não é só infraestrutura, né? Porque assim, a educação que a gente vê hoje, o Brasil tem que ser refundado em termos de educação, tá? Porque reparar o abismo que a gente tem hoje é muito difícil. Assim, é um desafio que teria que ter um esforço muito grande do nosso ambiente político para poder ficar lá pelo menos 10 anos com um projeto de nação, né, de país, não um projeto de governo, né? Não, porque o projeto muda, né? Os interesses mudam, então isso aí é ruim para a educação. Tempo, né? Então você tem hoje um problema que está na base, a moçada não sabe escrever uma redação, a moçada não sabe fazer uma conta de 1 mais 1/3. Experimenta. Experimenta na tua agência. Faz uma conta agora aqui. 1 mais 1/3. Qual é o resultado? Eu só sei porque eu estudo matemática com a minha filha. Pois é. Semana retrasada eu talvez também não. Tá certo? Muito bem. Enfim, mas é isso. Então a gente tem um problema. Escola particular. Não, você sabe. Não, eu acho que igualar não é assim, e também vem, mas exatamente. Agora, tudo também vem de acordo com que a tua natureza enquanto pai, enquanto mãe. Porque o meu filho, quando estava alfabetizando e estava começando a entrar na matemática, a porta do armário dele, do quarto dele, era branca, tá? E aí teve um dia que eu escrevi a tabuada em todas as portas. Quando ele acordou e que viu aquilo, ele começou a chorar. Pai, o que isso significa? Só sai do quarto a hora que você souber tudo. Não, assim, mas ajudou, porque depois, imagina, você acordar todo dia e pegar a tabuada, né? Mas isso é um pai que tem condições de fazer isso. Tem pais que não conseguem fazer isso, pensando em outras realidades, né? Tem pais que estão vendo no filho a realização de um sonho deles. Então, eles não conseguem entrar com essa... Você projetar os teus sonhos nos teus filhos é o maior erro que tem, né? Mas algumas famílias tiveram muito pouco antes. Eu tenho exemplo dentro de casa, não dentro da minha casa, mas dentro da minha família, que um parente meu queria muito que o filho fosse jogar futebol, investiu nele a vida inteira, e no final das contas, quando o cara estava adulto, eu não quero jogar futebol, eu quero surfar. Tá certo? Eu não acho que e aí vai resolver tudo. Né, o pai ficou revoltado. Mas a gente já está indo pro finalzinho aqui, vamos falar rapidamente de futuro. Cris, o que você vê agora do futuro da IA na publicidade, né? Assim, a pergunta é diferente. O que você vê o futuro da publicidade com IA? Porque já tem muitas agências que estão fazendo uma coisa que aconteceu na década de 2000, que era mandar muita gente embora, né? A tecnologia está chegando forte e manda todo mundo embora, né? Aí depois viu que não deu certo e começou a contratar. E isso está acontecendo de novo, né? Manda a redatora embora, manda isso embora porque a IA vai substituir. E aí, fala pra mim. Problema, né? Não, problemaço, né? Mas eu acho que é um problema social grande isso aí. Não, eu acho que assim, como toda tecnologia que chega de repente... Fala um pouquinho mais próximo do microfone, senão você vai ser... Como toda tecnologia que chega... acho que a gente tem aqui um ponto de exponencial do AI, que aí ela chegou avassaladora e obviamente que tem as placas tectônicas aí, tem um rearranjo. Então no final, eu também tenho cara de moleque, mas também todas as gerações um pouquinho mais anteriores, onde começou a chegar a internet na agência e falava assim, e agora? Manda a telefonista embora. Eu trabalhava aqui na Norton e a moça botava o pininho quando passou da ligação e de repente a moça sumiu e isso aconteceu e tem acontecido porque justamente a pressão por eficiência cada vez maior, criatividade hoje é
pode ser um commodity. Eu acho que assim, foi bom, e o case da Elis foi bom para mostrar que a gente pode descomoditizar, porque no final das contas, com a quantidade de algoritmo que a gente tem, hoje uma peça de performance que a gente chama, se ela é bonita ou feia, se ela funciona, o bonito ou feio fica na cabeça de quem acha que aquilo é bonito ou feio, mas no final o relatório mostra. Então tem muita coisa de a gente tentar trazer um pouco a criatividade para dentro dos processos e mostrar o valor dos profissionais. Acho que a gente coloca lá dentro da agência para todo mundo o AI vai substituir quem é substituível. Não tem jeito. No final das contas, obviamente que no cenário maior, muitas coisas vão mudar e as profissões vão se reacomodando. Mas mentes pensantes e principalmente gente que quer fazer, gente que é afim e profissionais que vêm com essa vontade, que acho que independe muito de classe social. Enfim, a gente tem programas de inclusão e de trazer profissionais de faculdades periféricas, que a gente acaba tendo problemas muitas vezes. A pessoa fala assim, ela não fala inglês. Não, ela não sabe escrever português. Mas ela tem um brilho no olho e uma vontade de acontecer, que precisa de paciência de todo mundo e entender que assim, a gente também vai ter que, no nosso lugar de privilégio, brancos da Zona Sul, a gente também tem que dizer, eu também tenho que dar meio passo para trás e olhar e falar assim, peraí, ele não fez intercâmbio, ele não conseguiu, tem muita amarra para a gente fazer, mas eu acho que a criatividade especialmente na nossa categoria do publicitário, pode ser usada a favor também disso, né? A gente é tão criativo, por que a gente não faz isso em função da melhoria do todo e não só para vender uma propaganda de TV? Então acho que é um desafio e que traz uma baita de uma responsabilidade para todo mundo, né? Legal. Se você fechar os olhos para isso, aí você vai no automático e recorte de custo até não poder mais. Mas aqui tem um pouco dessa questão humana que ainda traz um pouco dessa, vamos dar as mãos e vamos entender que tem um caminho pela frente, que a gente pode ter os assistentes de AI todos, cada um vai ter 6 assistentes, tá tudo certo, mas eu posso ter humanos também, e acho que a cultura da criatividade, ela tá nessa relação humana. O futuro dirá, quero ver daqui a... O futuro dirá, vamos ver se eu vou estar aqui para contar essa história. Marcelo, uma coisa interessante que a gente tem discutido aqui praticamente em todos os podcasts é sobre o empreendedorismo, né? Então, a Amazon é uma empresa que basicamente atua para poder atender as empresas de grande porte, né? Mas, hoje o que a gente está vivendo é um fenômeno muito interessante, que a inteligência artificial trouxe muita oportunidade de empresa de se empreender, inclusive para as mulheres, né? Eu escrevi um artigo muito legal aí uns meses atrás sobre o empreendedorismo feminino impulsionado pela IA, né? E o que acontece hoje? O que eu estou vendo, e talvez você possa confirmar isso, né? É muita empresa grande querendo entrar na IA generativa, sendo que você, como Amazon, pode resolver isso de maneira muito mais simples, sem tanto investimento, né? Então, a primeira parte da pergunta consegue hoje a Amazon promover uma mudança no seu próprio core business e começar a atender esse fenômeno que está acontecendo aí do pequeno empreendedor? E eu vou te falar que eu não consegui ser cliente da Amazon, tá? Mas isso aí não consegui. Não consegui, porque assim, a gente usa muito e-mail marketing, essas coisas, né? E vocês têm lá uma ferramenta muito poderosa, só que ela é muito poderosa para Unilever, né? Quando chega para mim, eu não sei programar aquele negócio. Você tem que programar. Enquanto você pega lá um RD Station e qualquer outra ferramenta lá, em 3 minutos você já está fazendo a comunicação. Então, assim, você acha que a Amazon vai, pelo que você está vendo hoje, se isso não for confidencial, lógico, criar um movimento de atender esse mercado que está chegando aí para poder botar todo mundo para empreender? Esse ponto, porque eu vou dizer para você que isso já acontece há muito tempo. Você precisa fazer mais marketing, então, hein? Vou pegar 2 exemplos aqui. A gente falou iFood, Nubank e tantas outras empresas que só se tornaram viáveis porque elas usaram a tecnologia. Então, mas tinha muito investimento. 80%, se eu não estou enganado, 80% das startups no Brasil usam tecnologia da Amazon Web Services. Então, os empreendedores, eles sabem que, primeiro, eu não tenho mais dinheiro. Se eu virasse para você, Muzi, há 15 anos atrás, e falar assim, nós 4 aqui vamos montar um banco. Há 15 anos atrás, você me chamar de louco. Você está louco, cara? Vou ter que comprar máquina, não tem dinheiro. Hoje, basicamente, a tecnologia está disponível na nuvem.
A IA generativa está disponível para empresa pequena, média e grande, com o mesmo custo. Isso, para mim, é o exemplo clássico da democratização. Então, lá em 2006, quando o Jeff Bezos com o Andy Jassy pensaram na Amazon Web Services, eles tiveram a visão de dizer assim, ó, a gente tem que democratizar a tecnologia, porque esse é o único caminho possível para você dar a possibilidade de qualquer empresa, de qualquer empreendedor, criar negócios disruptivos. Então, você pegar vários exemplos aqui no Brasil mesmo, de empresas que nasceram usando pequenininhas, a tecnologia de nuvem, foram crescendo e aí ela vai pagando à medida que ela usa mais, então não tem grandes investimentos no começo. Tem um conceito muito legal que as startups usam muito e é engraçado porque as grandes empresas também começam a olhar o que as startups estão fazendo para tentar se reinventar. Assim, pô, por que esse cara conseguiu fazer isso tão rápido e eu tô levando 2 anos para fazer? Ah, porque tem que consultar o global, né? Porque ele tem a arquitetura diferente, porque ele desenhou tecnologicamente de outra forma, porque ele pensou estruturas de times diferentes. Ah, então eu vou ter que mudar na forma como eu faço as coisas. Então, ocorre esse momento hoje de as empresas grandes também estão olhando para tudo que as pequenas que cresceram rápido de forma exponencial usando a tecnologia, como que elas podem fazer isso do lado delas. Então, os dois lados acabam aprendendo, né? E principalmente porque, no caso das startups, você tem lá o conceito do fail fast, né? Sim. O que você quer? É isso aí. MVP, testa, deu errado, desliga. Qual é o custo de falhar? Isso é uma pergunta importante. Qual é o custo de falhar? O custo de falhar hoje é o custo de você passar um cartão de crédito, subir um recurso na nuvem, testar a aplicação, ver se ela é viável, você vai pagar X dólares. Se não deu certo, você desliga. E se deu certo, opa, você escala, né? Opa, agora deu certo. Quanto eu pago? 10 dólares para X usuários. Se eu tiver X milhões de usuários, eu vou pagar mais. Mas tá ótimo, porque eu vou crescer exponencialmente com o meu negócio. A gente citou vários exemplos aqui de empresas que nasceram assim. Eu não sei se você sabe, mas o Nubank, da concepção. Se vocês vão lembrar, o primeiro aplicativo era o aplicativo que controlava só cartão de crédito, lembra? Sim. Da concepção do projeto até a entrada em produção levou 6 meses só. Você criou um business digital de um banco em 6 meses. E a gente sabe o que se tornou. A gente está vendo aí. Né? E um modelo de plataforma. Já é maior do né? que o Itaú, né? A gente viu o que está acontecendo. Então, e esse movimento não acontece só aqui. Então, para mim, respondendo a sua pergunta de forma direta, assim, isso já acontece há muito tempo. Grande parte das startups no Brasil que cresceram, se transformaram nos... Vou te pegar um exemplo. O último unicórnio brasileiro é a Pismo, que foi vendida para a Visa. Eu lembro até hoje, eu indo, na minha primeira passagem na Amazon Web Services, eu indo no escritório da Pismo para falar com eles sobre o produto deles, eles desenhando o produto para colocar dentro da AWS. Era um escritório que tinha 10, 15 pessoas. Que legal saber disso, viu? E eles cresceram como? Criaram uma plataforma robusta, usaram a tecnologia com baixo custo, escalaram um modelo de negócio, viraram uma empresa de 1 bilhão. Eles já concebem a plataforma, a arquitetura da plataforma digital para ser escalável. Para ser escalável. Ô, Kleber Moraes, negócio, meu né? grande amigo Kleber, você tá vendo aqui a propaganda que a gente tá fazendo da Amazon, né? Então depois você patrocina o AI Summit, tá certo? Que a propaganda aqui rolou free of charge, tá? Gente, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast, mas como foi combinado e combinado não é cara, a gente aqui é momento jabá do Jorge Musi, tá certo? Lara, você foi convidada para participar do AI Summit. Você está entre as 4 mediadoras representando as mulheres. Eu fico imaginando você com aquela bandeira americana naquele monte, defendendo um país. Queria saber o que você está sentindo agora, você que agora já está mais ambientada com o AI Summit. Não, eu estou super feliz. Já conheci um painelista, né? É uma honra, mas falar com os dois eu já adorei o papo. Tô muito feliz e eu quero que as pessoas estejam lá com a gente. Que a gente tenha uma discussão legal com todo mundo que vai estar lá. Cris, e essa diversidade que você trouxe no início do nosso bate-papo? Fala um pouquinho do que você acha do AI Summit, por que esse negócio pegou tanto? Porque assim, era para ser uma manhã, passou a ser um dia, aí passou a ser 2 dias, aí agora são 2 dias e mais online. Surpreendeu a gente que estava na produção. Você que é de propaganda, de publicidade, por que você acha que aconteceu esse fenômeno aí? Eu acho que tem um hype do AI, claro, eu acho que tem um interesse... Fala mais próximo aí pra galera te ouvir. Eu acho que tem um hype, desculpa. Eu acho que tem um hype do AI muito claro acontecendo, eu acho que é natural, né? A gente vê isso acontecendo no mundo inteiro e principalmente na indústria do entretenimento, onde é mais tangível, então as pessoas começam a ficar maravilhadas com algumas coisas, né? Eu tenho exemplos, não sei se vocês conhecem um aplicativo que chama Suno.
Sim, claro. É bacana. A gente pega os e-mails das pessoas e transforma em música e vários estilos. Então, você vê isso tangibilizado. E a partir do momento que você vê isso tangibilizado, você começa a ficar maravilhado, porque você fala, poxa, então eu posso tudo. E aí, a partir do momento que você tem um evento tão diverso, você fala, cara, eu vou ver o 360 acontecendo, então eu vou absorver de todos os lados as possibilidades. Eu acho que é aí que as pessoas entendem um pouco do poder do AI. E é justamente o começo da conversa, que é, eu preciso usar? Para onde eu preciso usar? Eu preciso do hype ou eu preciso disso na verdade? Que problema eu quero resolver, exato, né? E às vezes vai chegar e falar assim, nem preciso. Ou ele vai falar, eu só preciso porque eu preciso ficar famoso, porque eu tô fora dessa. Tá bom, tem pra você também, tá tudo certo. Então acho que essa a minha expectativa de aprender, contar um pedacinho da história com a minha visão e aprender. Tem que participar os 2 dias então, hein? Eu tô agora, mais do que nunca, eu vou fechar minha agenda. É isso aí. E Marcelo, você tá com um dos painéis mais técnicos do AI Summit, Olha, que né? É responsabilidade. sério. Você tá junto com a vice-presidente para América Latina da Mastercard. Tem um pessoal Legal. muito experiente. Eu tô muito lá. entusiasmado, acho que tem muita coisa legal pra gente discutir. Eu concordo que a gente está num momento de 2022 para cá único, né? A gente viu a democratização da IA. IA não é novo, é um assunto que já existe há muito tempo, mas isso foi exponencialmente. E aí o Cris comentou um negócio que eu lembrei. Estava outro dia num grupo de um workshop com alguns clientes e tal. E é interessante você ver o perfil das pessoas que estão buscando conhecimento em IA. Isso também é muito legal, porque saiu do Technicase. Agora o presidente tem que saber, o CFO tem que saber, o CIO, obviamente, o CTO, o cara que é o coordenador, o cara que é o analista, o cara que vai escrever o prompt. Então assim, eu acho que isso é um pouco também do, chegou. Sim. Não dá para dizer que não está aqui. O que nós vamos fazer com isso depende de nós, seres humanos, o que a gente quer fazer. Mas a gente tem que fazer. E acho que tem um papel para a educação, só pegando um gancho que é interessante, porque assim, você vê, se eu estudar, eu faço o quê? Acho que o YouTube mostrou muito. Se eu estudar câmeras e atuação, eu posso virar um rico da internet. Se eu estudar o AI, eu posso virar um cara que abre uma empresa a partir do recurso. Então, a gente vê acontecendo na prática. Antigamente era assim, eu posso estar dentro do computador vendo a programação. Puta, não é pra mim. Não, você pode virar um músico melhor, você pode virar um artista, você pode virar uma pessoa que tá fácil, entre aspas, mas as pessoas se entusiasmam. Democratizou, inclusive, a possibilidade. Bom, só sei que eu vou ter que mudar o formato do podcast de 1 hora para 2, porque não tá dando. Não tá dando para poder ter tanto conteúdo. Mas, gente, eu queria agradecer a todos vocês que participaram, meu carinho especial pela Lara, defendendo o time feminino. Ela abraçou o programa que a gente criou, chamado Mulheres na IA. Legal, isso é bacana. Porque a gente realmente quer fazer uma coisa diferenciada do que já foi feito até agora com o público feminino. Então te agradeço por ter comprado essa briga junto com a gente. Não tem nada, viu? Olha, não tem ainda não tem marca, não tem comunicação visual, não tem nada, mas já tem uma opção de gente entrando. Não, isso é o mais importante, tem a intenção. É muito legal, tá? Então eu queria agradecer a todos vocês, Cris, Marcelo, queria agradecer a audiência. Esse programa é gravado, mas eu sei que vocês estão curtindo. E mais uma vez, convidando vocês para participarem do AI Summit nos dias 2 e 3 de setembro. E mais uma vez, esse pessoal que está aqui não deu nenhum spoiler, tá certo? O Cris é o que mais deu, mas ele tem muita coisa para contar ainda no AI Summit. Então eu espero vocês todos juntos nos dias 2 e 3 de setembro. Muito obrigado e até lá. Obrigado. Uau, que podcast O bacana. futuro está aqui e o Brasil está na vanguarda da inovação. Apresentamos o AI Summit Brasil 2024, um evento de destaque no campo da inteligência artificial, com o tema Conectando Ideias, Criando Futuros. Reunimos os maiores especialistas para compartilhar conhecimentos e discutir o desenvolvimento ético e inovador da inteligência artificial, fomentando o conhecimento avançado, promovendo a colaboração e explorando aplicações práticas. Não perca essa oportunidade de estar na vanguarda. Inscreva-se agora. Visite aisummit.org.br para mais informações.